Dom António Francisco dos Santos chegou à Diocese do Porto determinado a fazer da proximidade a permanente marca do seu ministério. As palavras que foi dirigindo a quem o via entrar solenemente na Catedral Diocesana e, sobretudo, os seus gestos, traduziram atitudes que confirmam a imagem que dele têm tanto os que o conhecem há mais tempo, como aqueles que alimentam expectativas para o trabalho que o espera no Porto. Esperamos muito dele, pela proximidade, pela espontaneidade dele, pela criatividade mesmo. Acho que sim, que é uma coisa muito boa para nós. A Diocese, do ponto de vista pastoral, tem estado assim um pouco bloqueada, enfim, vivendo mais à dextra do que à dintra, e agora precisamos de um bispo que nos faça refletir um pouco sobre o que é a Igreja e que nos faça mais ser Igreja a partir de dentro e depois a partir daí então animar uma pastoral que seja verdadeiramente inclusiva. É uma pessoa que foi sempre muito inteligente e fantástica e fiquei muito emocionado desde que soube que ele vinha aqui para o Porto. Qualquer lugar que o Dom António estivesse, era a pessoa certa para o lugar certo. Acho que foi mesmo a graça do Espírito Santo ele ter vindo para as gentes do Porto, porque acho que é aquele pastor que está de braços abertos para acolher, mas depois também sabe fechar para nos dar aquele conforto, aquele carinho. Desde essa altura, há uns 20 anos, ou 20 e poucos anos, que o ouvi pela primeira vez e achei fantástico. Disse-lhe inclusive que se ele fosse padre em outras paróquias, que eu iria sempre ao domingo à missa, que acho que ele é fantástico, realmente. As mesmas expectativas são alimentadas pelos responsáveis autárquicos, que registam a chegada de um novo bispo com alegria. É um dia de alegria para o Porto, termos um novo bispo, uma pessoa relativamente ao qual temos muitas expectativas, é uma pessoa que tem um trabalho fantástico do ponto de vista social, naquilo que tem a ver com a sua relação com a sociedade e, portanto, basta ver o que está aqui. É um dia de grande alegria, fico muito contente. Um bispo que quer contar com todos e trabalhar pelo bem de cada um. Foi com estas disposições que se apresentou na Catedral do Porto. Na sua primeira homilia, incluiu todos e referiu como prioridade o cuidado dos mais frágeis. Sejamos ousados, criativos e decididos sempre, mas sobretudo quando e onde estiverem em causa os frágeis, os pobres e os que sofrem. Esses devem ser os primeiros, porque os pobres não podem esperar. Temos na história da Igreja do Porto modelos de caridade que nos podem guiar neste caminho. E pouco mais adiantou Dom António Francisco sobre programas a desenvolver na Diocese. Eles pertencem ao sonho de Deus, como referiu, reservando para pessoas, grupos e instituições do Porto a construção do bem comum. O serviço da vida, a procura do bem comum, o valor da dignidade humana, o respeito pela liberdade e o esforço da coesão social serão, entre tantos outros, espaço de encontro entre nós e caminho de vida felizes para as gentes da nossa terra. Que não haja entre nós nenhum momento em que o bem comum seja proibido ou não seja procurado. Desafios deixados às gentes do Norte, que Dom António Francisco tem por capaz de lutar também contra a atual crise, por demais arrastada. Temos todos nós características próprias de povo consistente e nortenho, consolidado por uma longa história de dificuldades e de vitórias, em que preponderou a tenacidade e a criatividade das nossas gentes. A história e o trabalho deram ao Porto e à comunidade humana que somos alguns traços de caráter que, sendo reconhecidos, são também motivo de esperança forte para o nosso futuro comum. Dom António Francisco dos Santos, de 65 anos, tomou posse como Bispo do Porto no sábado, no Paço Episcopal, e iniciou o seu ministério no domingo, na Sé. Em nome de todos os diocesanos, Dom Pio Alves, que assumiu o cargo administrador apostólico da Diocese em julho de 2013, após a saída de Dom Manuel Clemente, agradeceu a presença dos fiéis e das autoridades na missa, que marca o início do serviço episcopal de Dom António Francisco dos Santos.
Uma oportunidade para receber o novo bispo e agradecer o dom que constitui para a Diocese. Obrigado.